Todos acharam? Amém? Amém. Então ouça com atenção, com fé, com diligência, a leitura desta que é a palavra de Deus, poderosa para salvar sua alma. Apocalipse, capítulo 19, do 1 ao 10. Assim diz a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra. Com a sua prostituição, ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Mais uma vez, a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, ao Deus que está sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, ouvi algo semelhante ao som de grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou para vestir-se o que lhe foi dado, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso! Sou seu servo, servo como você, como dos seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Santo e poderoso Deus, nós cantamos aleluia, pois a salvação, a glória e o poder pertencem a Ti. Nós cantamos aleluia, pois justos e verdadeiros são seus caminhos. Nós cantamos aleluia, porque a grande prostituta foi condenada. Nós cantamos aleluia, porque o Senhor, o nosso Deus, reina. Nós nos alegramos e damos graças, porque nós somos hoje, mais uma vez, convidados ao banquete de casamento do Cordeiro. Muito obrigado, Jesus, porque nós não éramos dignos desse banquete. Nós não merecíamos sentar à mesa, apenas comer das migalhinhas que caem da mesa, mas o Senhor não fez isso conosco. O Senhor nos chama ao banquete. O Senhor convida um povo para te adorar. Senhor, nós te amamos. Por favor, venha até nós com a tua palavra. Que todos nós possamos receber o banquete, nos deleitar no banquete e nos alegrar no banquete. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. O título da nossa mensagem é Hoje tem banquete. Mais uma vez, o banquete é oferecido. E se nós vimos nas semanas passadas a grande Babilônia sendo julgada, agora nós vemos o povo de Deus adorando ao Cordeiro e o bendito povo e miríades de anjos nos céus, depois milhares de milhares cantando vez após vez, de forma repetida, aleluia. E o que significa aleluia? Aleluia significa louvor a quem é digno,
Louvor a Deus. Aleluia! Louvor a Deus, porque Ele nos redimiu, Ele nos deu esperança no meio deste mundo caído. Hoje tem banquete. E a pergunta é, quem pode participar do banquete? Ou quem participa do banquete? Quem são os homens que são convidados para o banquete? Uma pergunta anterior. Quem é o homem? O que é o homem? O que é o ser humano? Foram perguntas que nós consideramos na quarta passada. Na quarta passada, aqui na igreja, nós estudamos sobre antropologia bíblica. Nós pensamos um pouquinho sobre quem é o homem. E eu quero que você pense sobre quem é você. Os antigos filósofos já diziam que a verdadeira sabedoria consiste em conhecer a ti mesmo. Mas quem é você? João Calvino, nas Institutas, ele fala que o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem estão entrelaçados. De modo que quando nós conhecemos mais a Deus, nós conhecemos melhor o homem. E quando nós conhecemos melhor o homem, verdadeiramente nós conhecemos melhor a Deus. Porque quando conhecemos a Deus, sabemos que Ele é o doador da vida. E Ele é quem nos concede vida. Quando nós conhecemos melhor a Deus, nós sabemos que Ele é o Criador. Portanto, somos criaturas. Ao conhecer a Deus, nós sabemos que Ele é infinito. Mas nós somos finitos. Nós somos pó vendido sobre o pecado. E quando nós nos comparamos com Deus, nós começamos a descobrir que nós não somos deuses. Que nós não somos senhores como nós gostamos de ser. Nós temos a falsa ilusão que somos senhores, que governamos as nossas vidas. Minha vida, minhas regras. Eu governo a minha vida. Tolo. Não sabe que hoje pedirão sua alma. Nós somos pó, meus irmãos. E o tempo que nós tanto desejamos, os anos que nós tanto desejamos, irão nos reduzir a pó. O que 100 anos fará com você? O que 100 anos fará com você, ó homem todo-poderoso? Ó flor da erva que passa, cresce e morre. Os anos vão transformar você em pó. O que anos fazem com o Senhor? O Senhor da eternidade, o governador de todas as coisas. Ele é o doador do tempo. Ele é quem pode nos dar vida. E é bom que nós recorremos a Ele. Eu quero que você pense de fato quem é você. Talvez você pode encontrar algum auxílio nos filósofos, nos grandes pensadores. Pensa nos antropólogos da psicologia. Skinner, quem sabe? Ele tem uma antropologia que lhe é própria. Quem é o homem para Skinner? Quem é o homem para Freud? Quem é o homem para... Esqueci o que você gosta. Aaron Beck. Quem é o homem para Aaron Beck? Quem é o homem para os grandes filósofos? Quem é o homem? Me responda essa pergunta e nós temos algumas tentativas. Tentativas que nós vimos que, ainda que verdadeiras, são parciais, são falhas, porque não conseguem enxergar o todo. Na introdução você tem algumas respostas, algumas frases que talvez possam ajudar você a responder essa pergunta: quem é o homem? Aristóteles diz que o homem é, por natureza, um animal social. O homem, ele vive e ele funciona para viver em comunidade. Está certo? Sim, mas essa não é toda a verdade. E por que nós somos animais sociais? Porque nós somos feitos para a comunidade. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito. Como que Deus é comunidade, nós ansiamos por viver em comunidade. Nós ansiamos por aceitação. Talvez esse desejo que está dentro do seu coração de ser aceito, de ter alguém para compartilhar a vida, de que as pessoas olhem para você, essa necessidade gritante e latente que as pessoas olhem para você. Sim, é um ponto daquilo que Deus fez, mas não é tudo acerca de você. Há mais coisas e mais verdades acerca de quem é o homem. Então eu pergunto mais uma vez, quem é o homem? Descartes diz, penso, logo existo. Logo o homem é alguém racional. E sim, o homem é racional. Nós vimos isso. Mas nós somos mais do que racionais. Porque a sua racionalidade não dá conta das suas decisões. Você decide que vai para a academia às 5 horas da manhã.
Você decide que vai fazer uma dieta, que você não vai sair dela. E racionalmente você está convicto disso. Racionalmente você diz, eu vou fazer isso. Eu tenho diabetes. E eu preciso então de parar de comer doce, açúcar. E aí você entende o que você tem que fazer, mas você não faz. Ou você é um alcoólatra e você entende que você tem que parar de beber, mas você não para. Ou você luta contra a pornografia. Você entende que você tem que parar, mas você não para. E por que você não para? Porque você não é só racional. Você não é só cabeça. Você tem volições, inclinações, você tem uma natureza que te inclina e te faz desejar as coisas. Você não é só racional. Então, portanto, Descartes não tem toda a verdade. O que mais? O que mais eles podem nos ajudar? O homem é bom por natureza. A sociedade corrompe, diz Rousseau. Que tolice, né? O homem é bom. Ele é bom, maravilhoso. Olha para uma criancinha como ela é boa. A sociedade que corrompe ela. Mas quem faz a sociedade? Se a sociedade é o conjunto de homens, e se esses homens são bons, a sociedade deveria ser necessariamente boa. E por que ela não é? Porque o homem não é bom. A resposta de Rousseau não é muito boa. O ser humano é um produto do ambiente, Skinner. E ele esquece que nós somos seres que temos autodeterminação. E sim, o ambiente nos influencia, mas não determina quem somos. E portanto você vê no mesmo ambiente filhos criados da mesma forma, ou no mesmo contexto social, e pessoas tomando decisões completamente diferentes. Não, irmãos, nós não somos apenas produto do ambiente. O ambiente influencia, mas não determina, porque nós somos seres dotados de volição, de autodeterminação, porque fomos criados à imagem de Deus. Mais do que isso, uma definição materialista. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, você é matéria, e você vai passar. O homem é matéria, é verdade? É verdade. Mas ele não é só matéria. Então, a perspectiva ateísta, que o homem é só matéria, é uma perspectiva que não dá conta de quem nós somos. Porque, no fim das contas, se isso fosse verdade, a sua vida não valeria nada. Porque a sua vida, se eu matar você, você vale igual a quantidade de células e de química que tem no seu corpo. Então você não é só matéria, você é mais do que isso. Meus irmãos, quem é você então? Se todos esses grandes homens e todos esses grandes pensadores não conseguem responder quem é você, eu pergunto mais uma vez, quem é você? Jonas Madureira nos ajuda. No seu livro Inteligência Humilhada, esse livro aqui, maravilhoso, e hoje eu vou fazer algumas indicações de livro. Nesse livro aqui, um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Leia esse livro. Em um trecho, ele começa a definir quem é o ser humano. E eu quero dar para você hoje um dos aspectos que nenhum desses homens disseram acerca de quem é você. Sim, a verdade no que eles disseram, mas eles não disseram toda a verdade. Eu quero trazer para você hoje uma verdade de quem você é, que faz você ansiar por um banquete, que faz você ser alguém faminto, que deseja algo para preencher o seu coração. E você corre atrás de coisas e coisas e coisas, e vocês acham que coisas podem preencher o seu coração? E a resposta é não. Sim, você é um ser sedento. Porque Deus fez você com fome. Deus fez você com fome dele. E você tenta preencher a fome dele com vários outros apetites. Deus te oferece um banquete. Mas você quer saciar a sua fome com outras coisas. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, definindo e trabalhando com o termo Nefesh, um termo hebraico que está em Gênesis capítulo 2, verso 7. E diz exatamente isso. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida. E o homem foi feito Nefesh Hayah. O homem foi feito alma vivente. E o que é Nefesh? Nefesh não pode ser traduzido apenas como alma. Nefesh também significa garganta. Deus soprou em você o fôlego de vida e você foi feito uma garganta ambulante. Por que garganta? Porque para o hebreu, o lugar de saciedade não está no estômago. Quando nós estamos com fome, nós fazemos geralmente assim, colocamos a mão no estômago, né? Ah, eu estou com uma fome. Quando o hebreu está com fome, ele faz isso. Eu estou com fome.
com fome. A garganta, para o hebreu, é o lugar onde está a necessidade. E quando Deus tocou em nós, quando Deus soprou em nós o fôlego de vida, nós fomos feitos uma garganta ambulante, uma fome ambulante, um desejo ambulante por algo que só Deus pode satisfazer. A partir do momento que nós tivemos um encontro com Deus, que Ele nos tocou, nós ardemos de desejo pela sua paz, como diz Agostinho nas Confissões. Jonas, ele trabalha melhor esse termo. Eu coloquei na ordem de culto, na página 3, ele diz: fome, apetite, desejo, necessidade. Todos esses conceitos comunicados pela imagem de Nefesh. O homem não é uma garganta literal, mas sim como a Nefesh, a saber, faminto, insaciável, desejante, necessitado. Quando Deus soprou o fôlego de vida, o homem se tornou fome, apetite, desejo, necessidade. Perceba a riqueza da imagem. O homem não tem fome, o homem é fome. O homem não tem desejo, o homem é desejo. O homem não tem necessidade, o homem é necessidade. O texto não diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida e ele passou a ter nefesh, como uma coisa que é fora dele. Ele passou a ter uma fomezinha aí. O texto diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida e ele foi feito inteiro, por completo. É algo que o homem é por inteiro, nefesh. O homem é por inteiro fome, desejo por algo que possa satisfazer você. E meu irmão, o título dessa mensagem hoje é Hoje tem banquete. A música do Canto Verbo diz o seguinte, eu vou ler a letra. Mas se você entende que, além de todas essas definições antropológicas, você é alguém que tem sede de algo. Isso é algo que você não pode fugir e sem exceção. Todas as pessoas, todas, sem nenhuma exceção, são fome. O seu vizinho que não conhece a Deus, ele está buscando algo para preencher o vazio da sua alma. Ele quer algo para dar sentido para a sua vida. Seja os likes, seja uma roupa, seja o reconhecimento dos outros, seja um carro, seja status, seja fama, seja poder, seja dinheiro. Todos nós estamos procurando algo para nos preencher. O problema é que muitas vezes, quando nós alcançamos esse algo, nós descobrimos que esse algo não pode satisfazer a nossa nefesh. Esse algo que nós tanto desejamos, que tanto buscamos, ele não pode satisfazer o nosso coração. Meus irmãos, eu estou na crise de meia-idade. 32. Daqui a pouco, 64. Então, eu converso com os outros amigos que estão na crise de meia-idade. Eu olho para eles. Homens, muitos deles, muito bem-sucedidos, que queriam ser juízes, e depois de estudar anos e anos e anos e anos e anos e anos, eles alcançam aquilo, e depois eles dizem, isso não pode satisfazer a minha alma. Homens que pensavam que o dinheiro, ou os relacionamentos, ou a bagunça, ou as festas, ou o status, que isso poderia satisfazer a alma dele. Então, loucamente, durante anos, eles trabalharam, e eles conseguiram aquilo que eles queriam. E quando eles conseguiram aquilo que eles queriam, eles descobriram que aquilo não pode satisfazer o coração deles. Que loucura humana! Correr atrás de coisas, achando que coisas podem satisfazer e rejeitar o banquete. Um banquete foi oferecido, irmãos. Um banquete é oferecido hoje, mas ele não é oferecido para os fortes. Ele é oferecido para os fracos, para aqueles que reconhecem que são sedentos e aqueles que reconhecem quem pode satisfazer a sede deles. A música do Canto Verbo diz, hoje tem banquete, já mandou chamar, vem de fora um santo nos curar, para os pecadores reservou lugar e saiu pelas ruas a gritar, ou saiu pelos púlpitos a gritar, sem preço e sem dinheiro podem vir comprar, e de vinho, pão e leite se fartar. Venham os doentes, pronto, vou curar, quem procura vai me encontrar. Muitos da cidade, sem compreender, pois os fortes não quis receber, lhe chamaram louco, festeiro e beberrão,
que diz que é santo, mas não lava as mãos. Mas no meio da gentalha, o mestre nem se importou. Repartia graça e amor. E aquela cidade toda se espantou. No banquete, nem o forte entrou. Por isso vem, deixa a soberba de lado e vem, que é só no meio dessa gentalha que tem comida, e é verdade, né, irmãos? Comida, aqui tem. E bebida de graça, tem amor, muito amor. Então vem, que os fortes ficaram de fora, vem, pois o mestre te chama agora. Vem, pois quem não está doente não pode lhe encontrar. Hoje tem banquete, já mandou chamar. Esse é o texto que nós vamos considerar, meus irmãos. Ele está dividido em 4 partes. E todo o texto vai falar sobre aleluias, sobre o povo de Deus se alegrando porque encontraram um banquete. E ao mesmo tempo todo o texto vai dizer e vai convidar a um banquete que pode satisfazer a sua alma. A primeira parte está na página 3 da ordem de culto e fala sobre o cântico nos céus, que está condenado à Babilônia, do verso 1 ao 3. Na segunda parte, na página 4 da ordem de culto, nós temos o cântico dos anciãos e dos seres viventes. Na terceira parte, nós temos o cântico de todos os cristãos e o convite, alegrem-se. E na última parte, nós temos o banquete do casamento do Cordeiro. Nós temos as bodas do Cordeiro, as bodas que nós somos convidados hoje, mais uma vez, a participar. Meus irmãos, o primeiro ponto do nosso sermão, verso 1, 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Uma grande multidão nos céus, como diz o começo do verso, depois disso, ouvi nos céus grande multidão. Essa multidão é a multidão que nós vimos, os 144 mil, o povo de Deus. No capítulo 6, nós vimos essa multidão clamando por justiça. Deus, até quando o Senhor vai manter a Babilônia? Até quando o Senhor não vai julgar a Babilônia? Até quando o Senhor vai deixar maldade imperar no mundo? Senhor, venha, venha, Senhor. E os santos clamaram, e Deus de fato veio. Ele julgou a Babilônia. E depois que ele julga a Babilônia, João ouve vozes no céu. E essas vozes cantam aleluia. Nós temos na ordem de culto a definição do que é aleluia. Aleluia é uma palavra de origem hebraica, composta por 2 partes, halel, que significa louvar, e a, uma forma abreviada de Yahvé, o nome de Deus. Literalmente, aleluia significa louvai ao Senhor. No Antigo Testamento aparece especialmente nos Salmos, sendo usada como expressão de adoração, louvor e alegria espiritual. Então, o que aleluia significa? Aleluia significa louve a Deus, adore a Deus, louve aquele que é digno. E ela é uma expressão, então, de adoração, uma expressão de louvor, uma expressão de alegria. Por isso que esse texto está permeado da alegria do povo de Deus. O povo de Deus canta diversas vezes, várias vezes, aleluia, nós estamos felizes porque aquele que pode nos satisfazer veio nos satisfazer. Porque Cristo, a quem nós esperamos, aquele que nós desejamos, o amado da nossa alma, ele veio e ele veio nos satisfazer. Aleluia é uma expressão de adoração, de louvor e de alegria. No Novo Testamento aparece exclusivamente no livro de Apocalipse, celebrando a alegria do povo de Deus diante do julgamento da Babilônia, ressaltando a salvação, a glória e o poder que pertencem a Deus. O povo de Deus adora a Deus. Eles adoram a Deus porque a salvação pertence a Deus. É Deus que opera a salvação. Não é algo que nós podemos produzir com a nossa mão. Deus vem por graça, por misericórdia e nos atrai. A salvação pertence ao Senhor. É o que Jonas diz no ventre da baleia. É Deus quem salva. Agindo Deus, quem impedirá? Deus age, meus irmãos, de modo salvífico. Isso é maravilhoso. Porque nós não somos melhores do que aqueles que não conseguem enxergar o banquete. Nós não somos melhores do que aqueles que tentam preencher o vazio da alma deles com outras coisas senão a Deus. Porque nós éramos exatamente igual a eles. Olhe para a sua vida, meu irmão. Como era a sua vida? Nós, como bons negociantes, buscávamos boas pérolas, coisas que podem nos satisfazer, e nós pensávamos que o sucesso poderia nos satisfazer.
que o sucesso acadêmico poderia nos satisfazer. Então nós estudamos, dedicamos essas coisas. Nós achamos que festas, ou alegrias, ou coisas que esse mundo pode oferecer, e nós corríamos atrás dessas coisas, até que Deus vem e nos salva. A salvação pertence ao Senhor. Não só a salvação, a glória pertence a Ele. Toda glória, toda majestade pela salvação é dada a Deus e o poder pertence a Ele. Aleluia! A salvação, a glória, o poder pertence ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julga com justiça. E nós podemos cantar aleluia, porque Ele julgou com justiça os nossos pecados em nosso Salvador. Ele julgou os nossos pecados no nosso Salvador. Justos e verdadeiros são os seus juízos. E o povo de Deus então canta aleluia, porque Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Olha a linguagem, Ele condenou e Ele cobrou. Todo pecado será punido. A grande prostituta Babilônia, poderosa, rica, cheia de púrpura, ela achava que ela era eterna. E com a sua prostituição, ela se entregava a essas coisas e achava que ela seria invencível. Veja, estou sentada como rainha, ninguém pode me julgar. Só que Babilônia é pó, assim como você que deseja tanto tempo. É assim como você, jovem, que acha que você é forte. Você não é forte, você é pó. O tempo vai acabar com você. A grande prostituta achava e confiava na força do seu próprio braço. Então ela vivia como ela queria, desonrando a Deus, sem se importando com Deus, até que o julgamento veio. E mais, o povo de Deus também adora, e nós temos uma segunda exclamação de aleluia, porque a fumaça dela sobe para todo sempre. O que significa isso, irmãos? Que o juízo de Babilônia é um juízo eterno. Vamos lá, ó homem, flor da erva, o que é 100 anos comparado à eternidade? O que é a vida do homem? Eu quero fazer de novo, mais uma vez, a pergunta para você, a pergunta que nós abrimos no nosso culto. O que é o homem? O homem é pó. Porque toda a glória é humana, todo o poder humano. Pensa no homem mais poderoso. Toda a glória humana é como a flor da erva. Ela cresce, ela morre, ela murcha. Toda a glória humana vai passar. Mas tem um juízo que é eterno, tem algo que é eterno, e nós somos como loucos que correm atrás de coisas temporais para satisfazer um anseio que é eterno. O banquete que nos é oferecido é um banquete eterno. Mas nós já vimos um outro banquete. Nas semanas passadas nós vimos um outro banquete. Há 2 banquetes. Você não precisa necessariamente participar desse banquete. Há um outro banquete. Se nesse banquete nós nos alegramos com Cristo e Ele nos é servido, o outro banquete, você não participa dele. Você é comida dele. As aves irão comer você. O juízo de Deus irá destruir você. É o banquete que nós consideramos no capítulo 18. Meus irmãos, a Babilônia foi julgada. Ela foi julgada para sempre. Acabou. Acabou a maldade. Acabou o estupro. Acabou a mentira. Acabou a lascívia, acabou tudo aquilo que nós lutamos contra, tudo aquilo que nós odiamos. Pense no seu pecado. E quão odioso é o seu pecado? Acabou. Vai acabar essas coisas. Porque o Senhor Deus nos dá esperança por meio daquilo que Ele fez por nós. Agora, aqueles que carregam os próprios pecados, eles carregarão eternamente os próprios pecados. Então, o povo de Deus, ele louva a Deus primeiro, porque Ele é grande, a salvação, a glória e o poder pertencem a Ele. Na página 4, a segundo motivo que o povo de Deus louva a Deus, porque a grande prostituta foi julgada, acabou a maldade, acabou tudo aquilo que ela fazia, perseguia os cristãos, matava os cristãos, isso acabou, teve fim. E por isso, porque o juízo contra a grande prostituta é um juízo eterno. Não é uma vitória que nós vencemos um pouquinho, mas depois o inimigo vem e ele destrói. Não, é um juízo que é eterno. Toda maldade vai ser acabada. Os nossos olhos serão limpados de toda lágrima. Isso é eterno. Então, meus irmãos, nós temos, depois que o povo que está no céu louva a Deus, bendiz a Deus, porque os seus juízos são verdadeiros e justos, porque a grande prostituta foi condenada e porque esse é um juízo definitivo e final, os 24
anciãos e os 4 seres viventes se prostram. Está aí, também na página 4 da ordem de culto, no versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram aquele que está sentado no trono. E eles exclamavam de uma forma diferente. Nós tivemos 2 aleluias. Agora eles exclamam, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, a primeira coisa que eles fazem diante da glória de Deus, eles se prostram, eles se entregam, eles se colocam diante da glória de Deus e eles dizem, antes do aleluia, eles dizem, amém. Amém significa assim seja. Eu concordo com vocês. Eles fazem eco àquilo que a grande multidão cantou. A grande multidão canta e eles dizem, amém, é isso mesmo, aleluia, bendito seja Deus. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus. Todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Que coisa bendita. Os 24 anciões e os 4 seres viventes, eles parecem como intermediários nessa visão. Se no primeiro momento nós temos aqueles santos que estão nos céus louvando a Deus, nós temos os 24 anciãos dizendo, é isso mesmo, amém, aleluia. E não só isso, vem aqui um outro povo. Tem um outro povo aqui. Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, que o temem, tanto pequenos como grandes. Ele conclama agora, se a adoração estava no céu, ele conclama a adoração na terra. Ele diz, louvem a Deus todos os seus servos, todos os seus doulos. O que é doulos? Escravos de Jesus Cristo. A palavra doulos, ela pode ser traduzida como servo ou como escravo. Nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Então, os 24 anciãos, os 4 seres viventes dizem, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, uma vez que eles serviram de intermediário, eles conclamam mais uma vez, e João relata, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Ele usa essa linguagem de muitas águas, som de trovão, porque muitas pessoas conclamam isso. E o que eles dizem? Aleluia. Louvem a Deus, louvado seja Deus, Ele que nos redime, Ele que nos dá banquete, que nos satisfaz. Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o governo, Ele tem toda a autoridade. Regozijemo-nos, vamos alegrar e dar glória. Meus irmãos, que coisa bendita. Nós temos alegria, porque Cristo nos redimiu. A nossa alegria e o banquete que nos é oferecido não é um banquete efêmero, não é um banquete passageiro, mas é um banquete eterno. Aleluia! Regozijemos, alegremos, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou para vestir-se o que lhe foi dado, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Enquanto a grande prostituta usava roupas de púrpura e belas roupas, e ela se bebia, tinha uma taça de ouro, mas bebia o sangue dos santos. O povo de Deus, a noiva do Cordeiro, ela também é vestida, foi dada a ela uma veste fina, brilhante, pura, santa. E o que é as vestes? São os atos justos dos santos. É necessário que os santos ajam com justiça. É necessário que os santos ajam de uma forma que Deus requer. Que eles não se comportem como Babilônia. E daí está a loucura, irmãos. Como nós podemos dizer que somos noiva do Cordeiro? Se vivemos e desejamos aquilo que Babilônia pode oferecer. Vivemos como Babilônia e desejamos aquilo que Babilônia pode nos entregar. Isso é loucura. E no final, nós temos um cântico. Então, nós temos agora, né, no verso 6 a 8, o cântico de todos os cristãos. Todos os cristãos cantam junto e adoram junto aquele que vive para todo sempre. Por quê? Porque o casamento do Cordeiro com a sua noiva chegou, ela já está pronta, está tudo certo para que você possa de fato ser satisfeito. E agora, eu quero perguntar a você. Se nós falamos e nós perguntamos sobre quem é o homem, e nós vimos que apesar e além de várias definições, o homem é alguém sedento, alguém que deseja algo que é eterno.
eu pergunto para você mais uma vez, você deseja a eternidade? Você quer a eternidade, irmãos? Eu vou te ajudar nisso. A Babilônia, ela quer eternidade? O que é eternidade para a Babilônia? Eternidade para a Babilônia é juízo. Então, no fim, nós não queremos eternidade. Nós queremos redenção. Nós queremos transformação. Eu quero que você pense em uma eternidade sem transformação. Esse é um dos livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Magnífico esse livro, magnífico. Morrer de Tanto Viver, do Nathan Wilson. A vida foi feita para ser gasta. Vida não é uma coisa que você pode segurar. Vida não é uma coisa que você pode reter. Você não pode economizar vida. Você não pode falar, vou viver 23 horas do meu dia hoje. E vou guardar 1 hora para naquele dia final, quando eu estiver morrendo, eu ainda tiver mais 1 hora para poder dizer as últimas palavras. Você não pode dizer isso. A vida é um dom. A vida é uma dádiva. A vida não pode ser retida. E só há uma forma coerente de nós lidarmos com a vida, então. É gastarmos a vida. É entregarmos a vida. É servirmos a Deus com a nossa vida. Servirmos aquele que é a nossa própria vida. Porque não há vida longe daquele que é a vida. E Cristo Jesus é a vida. Você não quer eternidade. Creia nisso. Tenha certeza disso. E eu vou provar junto com Nathan Wilson isso para você hoje. Você não quer a eternidade. Eu quero ler um trecho grande, mas é o último trecho grande do nosso sermão. Nós já estamos caminhando aí para finalizar o nosso sermão. Tem 2 coisas muito importantes para que a mensagem consiga ser encaixada. Você tem que entender, você deseja algo eterno, mas você não deseja a eternidade. Você tem que entender que você deseja o eterno, que ele tocou em você e agora você é Nefesh Hayah. Você anseia por ele, você é fome dele. Mas a eternidade, por si, ela não pode satisfazer você. Na página 5 da Ordem de Culto, nós temos um trecho do Morrer de Tanto Viver, do Nathan Wilson. Todos estão aí acompanhando? Vai ser muito importante que vocês acompanhem. É um exercício de imaginação. Exercício de imaginação. Imagine, pense. Página 5. Imagine ser seu eu falho sem o tempo. Pare de esconder as suas imperfeições dessa análise. Pare de fazer qualquer outra coisa e dedique um pouco dos seus preciosos segundos a observar os piores dos seus impulsos pecaminosos. Pense em seu temperamento, em seu ressentimento, em sua lascívia, em suas mentiras, em seu egoísmo, em seu desespero. Considere todos os problemas que você tem por dentro. Pense no peso desse fardo. Você fez isso? Pense em todas as lutas que você tem contra o pecado, contra a mentira, contra a lascívia, contra os desejos pecaminosos. Pense na sua vida contraditória. Você luta contra o pecado, mas vez após vez você é enganado, você é vendido sobre o pecado. Pense nisso tudo, na forma com que você vive e luta contra o pecado. Pensou? Agora tire o tempo. Acabou. Eterno agora. Essa luta é uma luta que não acaba. Essa luta é uma luta que é eterna. O Paulo está lá lutando e não acaba. Ele tem um treinador que está na cabeça dele e diz: vai, Paulo, mais um pouco, porque vai acabar. Não, vai ser eterno. Vai ser eternamente essa luta. É uma luta que nunca acaba. A luta contra a sua maldade. Uma luta contra a sua maldade que nunca acaba. Pense nisso. Você quer a eternidade, irmãos? Você deseja o céu? Não. Nós desejamos a redenção. Agora, remova o tempo. Não há fim para essa corrida. Não há linha de chegada. Não há assalto final para essa luta. Não há cronômetro. Você deve lutar contra esse temperamento para sempre. Para sempre. Você terá 700 anos e ainda será um lascivo, chorando de culpa pelo seu pecado. Você será uma mulher de 1000 anos
que não consegue conter a sua língua má e venenosa. Quando jovens atletas treinam duro, um bom técnico está presente. Quando eles se forçam, até sentirem tontura, até vomitar, o técnico está cronometrando. Você consegue! Só mais 3, só mais 5 minutos, só mais 2 voltas. Você consegue! E nós descobrimos que conseguimos. Nós podemos ir mais longe do que sabíamos. Porque assim que conseguirmos, está acabado. Quem não lembra da cena daquele filme, onde um treinador treina um grupo de jovens, só mais um pouco, só falta mais um pouco, só mais um pouco, ele está vendado, ele não está aguentando, eu não aguento, mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. Você consegue? Incrivelmente, ele consegue. Nós nos superamos. Porque nós sabemos que só mais um pouco a gente vai conseguir. O meu pai corre 18 quilômetros. E quando chega no quilômetro 16, ele sabe que só falta 2. Que ele pode se esforçar, é a última subida, é a última volta, só mais um pouco. Agora eu quero que você pense, isso sem tempo não acaba. Não acaba a sua maldade. Não acaba a sua luta, a sua lascívia, o seu coração ruim. Isso não acaba, não tem fim, não tem fim. Nos mitos antigos, Tártaro era onde os titãs rebeldes eram torturados para sempre. Onde lutavam para completar tarefas sem fim, sem qualquer conclusão. Vocês lembram aí do mito de Sísifo? Foi condenado a carregar uma pedra com todo esforço. Quando chegava lá no fim, ele tinha que começar o trabalho de novo, isso eternamente. Sem a morte, sem o tempo mortal, essa terra seria o Tártaro. A mortalidade é consequência do pecado, mas também é um dom. Eu vou ler de novo. A mortalidade é consequência do pecado, mas também é um dom, uma misericórdia, uma gentileza. A morte é graça. Uma raça decaída, corrupta sem fim, fardo sombrio sem final. Por causa da morte, podemos correr a boa carreira, podemos combater o bom combate. Existe uma conclusão, a gente sabe, nós podemos nos manter fiéis, nós podemos ser mais santos, aguentar mais um pouco, lutar mais contra o nosso pecado, porque tem um fim. O Senhor Jesus virá nos resgatar. Nós nos fizemos sujos e corruptos e Deus nos amaldiçoou com a morte. Da mesma forma que uma mãe amaldiçoou seus filhos cheios de barro com banho quente. Deus nos amaldiçoou com a morte. Da mesma forma que uma mãe amaldiçoou o filho que não quer tomar banho, a Lilian, com um banho quente depois que ela está toda suja. A morte é um fim que Deus colocou para a nossa maldade. A morte é uma dádiva de Deus para que nós entendamos que nós não somos eternos, que nós precisamos de olhar para aquele que é eterno. 70 anos que você tem? Você tem 70 anos para frente, meu irmão? A Duda tem. Muitos de nós não. 70 anos, 80 se você for forte, menos se você for como o Messias. Olhe para ele e receba mais graça. Cambaleie, você consegue. Só mais uma década, ou 2, ou 4. Mas há a linha de chegada. Haverá fim para o peso nas costas e a dor no crânio. Este lugar não é o Tártaro. Ele dá sem cessar. Mesmo quando caímos, quando nossos primeiros pais o desafiaram, a primeira coisa que ele deu foi um fim, mortalidade, um caminho para a ressurreição e a promessa de um guia. Meus irmãos, eu quero que você encare a sua morte de forma diferente hoje. Eu quero que você entenda a morte não como você querer ser um jovem eterno e querer estender eternamente a sua vida, querer ficar aqui para sempre. Eu quero que você encare a sua vida como uma corrida. Lute contra o seu pecado. Não desista, irmão. Vai acabar. Só mais algumas décadas. Sustente a sua fidelidade ao Senhor. Não comece bem a carreira e depois termine mal. Tão importante quanto começar, ou mais importante do que como começar, é como terminar. Aguente firme. Seja mais santo. Aquele que se purifique, purifique mais ainda. Seja mais santo. Celebre o banquete, porque tem um outro banquete que vai vir. A nossa luta vai acabar, meus irmãos. A mortalidade é uma bênção. O Senhor Jesus nos deu para ensinar que nós não somos eternos.
O Senhor Jesus também morreu. Morreu por nós, mas ressuscitou o terceiro dia. Essa é a nossa esperança. Só mais um pouco. Mantenha-se fiel, porque alguém vai te satisfazer. Eu sei que você corre atrás de coisas para satisfazer você. Eu sei que você é uma garganta. Eu sei que você é nefesh, que você quer algo para satisfazer sua alma e você procura essas coisas. Mas hoje a gente está apontando para o Salvador, para aquele que pode satisfazer a sua alma para sempre. Ele te satisfará para sempre. Corra para ele, se banqueteie. Hoje tem banquete. Deus mandou chamar. Vem de fora um santo nos corar. Página 6 da ordem de culto. Último ponto da nossa mensagem. O banquete de casamento do Cordeiro. O banquete de casamento do Cordeiro. Verso 9, verso 10. Irmãos, um banquete vai ser oferecido para a gente. Tem algo que vai nos satisfazer. E o anjo me disse, escreva, irmãos, sempre que a gente vê isso, a gente tem que prestar atenção nas próximas palavras. João já está escrevendo, o João já sabia que era para escrever. E o anjo fala assim, João, não esqueça de escrever isso. João, escreva o quê? Felizes, bem-aventurados, os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, ele falou algo muito importante, ele falou, escreva, João, escreva isso aqui. O que você tem que escrever? Abre aspas, felizes os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. João, você escreveu? João, está escrito aí? Está claro isso aí? Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Essas palavras são verdadeiras. Quais palavras são verdadeiras? Felizes aqueles que são convidados para o banquete do Cordeiro. Quem é feliz, irmão? Aquele que é convidado para um banquete que pode satisfazer de verdade. Infeliz é aquele que busca satisfazer a sua alma naquilo que não pode satisfazer. Infeliz é aquele que é nefesh, que busca boas coisas, mas não consegue se satisfazer. Um outro livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, Deuses Falsos, do Tim Keller. Ele conta a história, não sei se é da Beyoncé ou da Rihanna. Da Madonna. Tá sabendo legal. Eu tô por dentro do mundo pop, gente. Sei. Mas vamos lá, é da Madonna. Ele conta a história do... Bom que o Robson leu o livro aqui. Me deixou pregar mentira no púlpito. A Madonna diz o seguinte, eu fico muito empolgada quando eu tenho um novo projeto. Então eu entrego aquele projeto, eu trabalho horas e horas e horas e horas, e eu entrego aquele projeto. E quando acaba aquele projeto e é um sucesso, eu sinto um vazio assustador. E eu preciso de criar outro projeto para satisfazer aquele vazio. Eu preciso de inventar uma outra coisa. Eu preciso estar fazendo alguma coisa para satisfazer a minha nefesh, a minha garganta. Eu quero perguntar para você, mais uma vez, encerrando essa mensagem. Quem é você? E a resposta é que você é fome, você é sede, você é garganta, você é nefesh. E uma vez que você é garganta, que você é sede, o que você busca para satisfazer a sua nefesh? O salmista diz, a minha alma anseia por Deus. A minha alma deseja Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Nós estamos em um mundo que é manchado pelo pecado. E as pessoas me perguntam, onde está o seu Deus? Você tem doenças? Você tem Covid? Você tem problemas mais diversos? Mas eu me lembro dessas coisas. Enquanto eu estava junto com o povo de Deus, multidão em festa. O povo de Deus faz festa, porque o povo de Deus tem um motivo para se alegrar. Cristo é o motivo da nossa alegria. Eu pergunto, quando eu me verei diante da tua face, Senhor? E eu pergunto se essa é a sua pergunta também. Eu estava orando no carro, vindo da conferência fiel, eu falei, Senhor, se eu podia voltar agora. Aí a Nanda falou assim, não, tem meu sobrinho ainda, como que é? Teve alguma coisa, é uma brincadeira. A gente brincou assim, né? Mas, meus irmãos, não tem nada que vai satisfazer a gente mais que o Cristo. Só mais um pouco a gente luta.
Só mais um pouco a gente santifica. Um dia, Ele vai oferecer o banquete. Já hoje tem banquete, já mandou chamar. Vem de fora um santo nos buscar. E agora eu encerro de fato, com outro livro que você não pode passar dessa vida para outro sem ler. As Confissões de Santo Agostinho. Irmãos, que livro magnífico. Vocês precisam de ler esse livro. No começo do ano eu falei, gente, nós vamos ler o livro. Comprei livro, preparei curso e ninguém quis saber. Eu falei, deixa, os irmãos não querem ler, não. Mas leiam. É um deleite, é uma riqueza. E é difícil também. Só que hoje vocês vão entender um trecho das Confissões. E aí quando vocês entenderem um trecho das Confissões, vocês vão dizer, eu preciso de ler esse livro. Só que para isso a gente tem que ler 2 vezes para entender. É normal, irmãos. É normal. Mas olha o que o santo padroeiro dos reformados diz. Página 6. Voltai os vossos corações pecadores. Espera aí, primeiro. Quem já... Como chama? Quando você pesquisa a vida de alguém? Eu sou muito cringe aqui. Quem já stalkeou o pastor? Quem já viu a frase que está no meu WhatsApp, assim, ó? E a frase é, como poderá haver vida feliz onde nem sequer existe vida? Olha o contexto dessa frase, irmãos. E olha por que eu coloco essa frase. Voltai os vossos corações, pecadores. Ligai-vos àquele que vos criou. Firmai-vos nele e sereis estáveis. Repousai nele e tereis paz. Por que ir à procura de sofrimento? Onde vocês querem ir? E eu quero perguntar, para aí. Agostinho está dizendo, pecadores, voltem-se a Deus. Se liguem a Deus, estejam junto com Deus. Ligai-vos àquele que vos criou, firmai-vos nele, estejam firmes nele, e então vocês serão estáveis, firmes. Repousai nele e tereis paz. Vocês querem paz? Se repousem em Deus. E ele pergunta, vocês são tolos? Vocês são idiotas? Por que que vocês vão procurar sofrimento? Por que que vocês vão atrás de coisas que não podem satisfazer vocês? Um banquete é oferecido, mas vocês rejeitam o banquete. Cristo, o nosso bendito Deus, é manancial de águas vivas, mas vocês cavam cisternas rachadas e vocês acham que o sucesso vai preencher vocês. Vocês acham que o dinheiro vai trazer felicidade, que um companheiro vai trazer felicidade, que um casamento vai trazer felicidade, que filhos vão trazer felicidade. Não! Vocês são tolos. Só Deus pode satisfazer você. Por que vocês vão atrás de sofrimento? Por que vocês buscam coisa que não pode satisfazer? Aonde que vocês querem ir? O que vocês estão buscando? O bem que amais procede dele, mas só é bom e suave quando para ele é dirigido. Vocês amam o bem, vocês querem paz, vocês querem esperança, mas o bem que vocês amam, a alegria que vocês amam, está nele. Vocês querem ser satisfeitos, não querem? É lógico, vocês são nefesh. Vocês querem ser satisfeitos, não querem? Mas só ele pode satisfazer vocês. Vocês procuram um bem, qual é o bem? Ser satisfeitos. Mas o bem que amais procede dele. Mas só é bom e suave quando para ele é dirigido. Agora, ele torna-se amargo, porque se abandonarmos a Deus, torna-se injusto amar aquilo que dele deriva. As bênçãos derivam dele, a saciedade deriva dele. Mas se você não ama a Deus, torna injusto amar que deriva dele. Você não ama o doador das fontes, isso vai acabar. A sua vida vai acabar. Você procura satisfação, isso vai acabar. Vai passar. Você tem que procurar aquele que dá. Você tem que procurar a fonte das dádivas. Por que percorrer caminhos ásperos e difíceis? Por que percorrer caminhos ásperos e difíceis? A paz não está aonde procurais. Procurais o que procurais, mas não está aonde procurais. A paz não está no dinheiro. A paz não está na fama. A paz não está no sucesso. A paz, pasme, não está na eternidade. Eu vou viver 1 milhão de anos e você nunca vai ter paz. É o que Aslan diz para Dígore nas Crônicas de Nárnia. Se ele desse o fruto,
A parte de Aslan, ele teria uma eternidade, mas uma eternidade sem paz. Eternidade não é sinônimo de paz. A paz que vocês procuram não estão nas coisas que você procura. E aí tem a frase, que se você me stalkeou, você conhece. Como poderá haver vida feliz onde nem sequer existe vida? Como que você quer uma vida feliz? Se não tem a própria vida, Jesus Cristo encarnado, aquele que é a vida. Como que você vai ter vida a parte daquele que é a vida? E aí ele responde: desceu até nós a nossa vida, a vida verdadeira. Tomou sobre si a nossa morte para matá-la com a superabundância da sua própria vida. Mais uma vez. Desceu... Como? Mais uma vez. Como poderá haver vida feliz onde nem sequer existe vida? Desceu até nós a nossa vida, a vida verdadeira. Tomou sobre si a nossa morte para matá-la com a superabundância da própria vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele pegou a nossa morte e tragou a morte. E quando ele tragou a morte acabou dentro do Cristo. Aquele que é a própria vida, aquele que é o doador da vida, aquele que diz, viva! E a vida, ele morreu. E quando ele morreu, a morte foi tragada pela vitória. Cristo venceu a morte. E Cristo pode nos satisfazer. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Você é alguém que deseja Deus. E só Ele pode satisfazer você. Aceite o banquete. Aceite o banquete. Deixa a soberba de lado e vem. Que é só no meio dessa gentalha que tem comida e bebida de graça. Nós vamos comer, nós vamos banquetear. Não fique fora do banquete. Receba o banquete, se alimente do Cristo. Deixa a soberba de lado e vem, que é só no meio dessa gentalha que tem comida e bebida de graça, tem amor, muito amor, vem. Que os fortes ficaram de fora, vem, pois o Mestre te chama agora, vem. Que quem está doente pode encontrar cura no Cristo. Quem está sedento pode encontrar nele algo para saciar a sua sede. Vamos orar. Ore pela sua vida. Ore para que você possa encontrar banquete no Senhor, banquete nele. Que ele seja a sua própria vida. Bendito Cristo e Salvador, nós louvamos o teu nome, porque é o Senhor que nos sacia. Obrigado, Senhor, porque o teu corpo é a verdadeira comida e o teu sangue é a verdadeira bebida. Muito obrigado, Cristo, pelo banquete que temos no Senhor. Nós te louvamos. Senhor, não permita que sejamos tolos, a ponto de procurar felicidade à parte do Senhor, a ponto de procurar vida longe daquele que é a vida, mas nos dê a graça, Senhor, de encontrar no Senhor aquele que satisfaça a nossa alma. A nossa alma tem sede do Senhor, e o Senhor que nos satisfaz. Bendito seja o Senhor. Deus, por favor, abençoe, Deus, todos aqueles que me ouviram, que todos possam ser despertos para entender o Senhor como o Senhor verdadeiramente é, fonte de toda bondade, toda salvação, glória e poder. Bendito é o teu nome, Senhor. Continue nos sustentando por graça, é o que pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós agora, como prometido, teremos o banquete.